Hoje, meus irradiados, é dia 4 de maio. E hoje é o dia que eu celebro o meu aniversário. E pensando nisso, o episódio de hoje será especial. Será um episódio onde eu contarei um pouquinho sobre o que é o meu trabalho com as radiações. Portanto, fique ligado e venha celebrar o meu aniversário comigo aqui no podcast Radion. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje, aqui do podcast Radion, eu vou estar dando uma cara um pouquinho diferente do que eu costumo conversar aqui com vocês habitualmente. Normalmente eu falo de coisas bem específicas e bem pontuais relacionadas à radiação, mas em virtude da data especial de hoje, que é o meu aniversário, que coincidiu justamente com a data de publicação do episódio dessa semana, eu achei interessante fazer um episódio um pouquinho mais pessoal, no sentido de falar exatamente o que eu faço, meu trabalho relacionado às radiações, a minha trajetória nessa área, para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, eu espero que vocês gostem, que talvez para quem só me escuta conversar aqui às vezes não imagina como que é uma pessoa que trabalha com radiações. Às vezes, quando a gente pensa em trabalhadores que mexem com coisas relacionadas a isso, a gente sempre pensa num cientista de jaleco com um cabelo branco espetado, estilo Einstein, e explodindo coisa, mexendo com bomba nuclear ou trabalhando numa usina. E, na verdade, é bem diferente do que as pessoas costumam imaginar. A gente é gente normal, não tem nada de louco, exceto a cara, talvez. Ou não sei, né? Alguns amigos tendem a discordar um pouco disso que eu tô falando, mas o ponto é, eu falarei a respeito do que eu faço exatamente e da minha trajetória aí nessa área das radiações. Bom, eu trabalho em uma área muito específica que mexe com radiações, que é a área da física médica, mais especificamente na parte de proteção radiológica. Eu sou graduada em radiologia e eu tenho uma especialização em proteção radiológica e tenho um mestrado em física médica. Eu moro na cidade de Curitiba e trabalho também na cidade de Curitiba, em uma empresa que presta alguns serviços relacionados à parte de segurança contra radiações para a área médica, mais especificamente a área hospitalar, onde nós temos um setor que se chama radiodiagnóstico. Mas como que começou isso, né? Eu tenho 26 anos, estou fazendo 26 anos hoje, então eu ainda sou jovem, mas eu já tenho uma trajetória aí que tem relação aí com as radiações. Faz cerca de 7, 8 anos, nem eu sei exatamente. Mas como que foi? Na verdade, o meu primeiro contato relacionado a radiações e radioatividade foi quando eu tinha 16 anos. Então fazem 10 anos. Eu estava no ensino médio e durante uma aula de química, uma professora, que até hoje eu só sei que ela se chamava Pamela, nunca encontrei ela, nunca mais a vi, uma pena. E eu lembro que nessa aula de química, essa professora havia passado um trabalho sobre radioatividade. Montei um grupo com 2 amigos e fomos pesquisar. Eu não sabia o que era, né? Então eu comecei a fazer o trabalho e eu comecei a descobrir do que se tratava. E conforme eu lia e descobria e achava materiais, aquilo me chamava a atenção de um jeito que eu não sei explicar. Mas eu achava muito fascinante a ideia de nós pegarmos, por exemplo, a fissão nuclear, nós pegarmos um átomo e dividi-lo ao meio e obter uma energia absurda. Esse é o princípio de funcionamento das usinas, princípio de funcionamento da bomba atômica. Explicarei aqui mais para frente. Então isso me era fascinante imaginar. Era curioso imaginar que existia um tipo de energia que penetrava o nosso corpo para formar imagem, um elemento químico que emitia energia, que emitia radiação. Então isso era uma coisa que era abstrata, mas quanto mais eu lia, mais clareava essa ideia. Mas curiosamente, mesmo após 10 anos de eu sabendo do que se trata, né, lendo a respeito,
Ainda tem muita coisa que eu leio e eu ainda tem coisas para serem clareadas, porque é tanta coisa que a gente estuda, é tanto conhecimento, é tanta coisa, gente, que nunca chega no fim. Sempre tem coisa para ver. Mas então, na época, né, eu havia feito esse trabalho e eu sabia, a partir daquele momento, que assuntos relacionados à radiação e radioatividade me chamavam muita atenção. Inclusive, nessa época, pouco tempo depois, eu até criei um blog de internet, aqueles sites prontos, em que eu falava algumas coisas relacionadas à radiação bem superficial, porque meu conhecimento era muito raso no assunto. E eu lia muito a respeito do acidente radiológico de Goiânia, porque era uma coisa que havia me chocado, um acidente desse estilo, né? Uma situação dessa maneira. Então eu lia a respeito, eu escrevia sobre e conversava com as pessoas sobre. E aí eu lembro que até no ano seguinte, quando eu tinha 17, eu fiz um questionário. Na época não existia o Google Forms, existia outras plataformas que faziam questionários online. Era uma SurveyMonkey, alguma coisa assim, tá, que eu usava. Pedi para um amigo meu que tinha um site, assim, com pessoas que viam bastante coisa, assim, né? Colocar lá no Facebook dele esse questionário para as pessoas responderem. Aonde eu, assim, por curiosidade, queria saber o que as pessoas sabiam sobre radiação, radioatividade. Na época, realmente, eu percebia muitas pessoas responderam, só que é uma pena que eu não consegui ver mais do que 1000 respostas, né, as análises estatísticas. Porque para isso eu teria que pagar o acesso ao site para ter a liberação. E eu não tinha dinheiro, não tinha como pagar, mas enfim, deu para ter uma boa ideia de que realmente as pessoas têm um conhecimento muito vago, não é um tema muito bem difundido, muito bem discutido, e se tem muitos mitos em torno. Inclusive, sabendo disso, isso ainda é uma realidade, né? É a razão pela qual eu faço esse podcast, para tentar difundir um pouco as informações relacionadas à radiação e à radioatividade, que não é um monstro de 7 cabeças, nem nada. Existem coisas negativas, mas a maioria das coisas relacionadas à radiação e à radioatividade são positivas. Tem aplicações na sociedade que a gente usa no cotidiano e estão aí. Enfim, mas na época, portanto, né, eu via que as pessoas não sabiam muita coisa. E eu sempre pensando, né, ainda que gostaria muito, assim, né, de quando pudesse estudar, né, alguma coisa fosse relacionada a radiações. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, que era no ano seguinte, né, eu tinha 17, eu queria fazer física. Só que o problema é que eu sempre fui muito burra em matemática, gente, igual acho que a maioria das pessoas. Se eu pratico, assim como qualquer coisa, né, que nós praticamos, se eu pratico, beleza, eu até pego o tranco ali, mas algumas lógicas matemáticas eu não compreendo. E isso dificulta muito você fazer o curso de física sem entender matemática. Não que física seja só matemática, tem muitas coisas conceituais e geralmente é nisso que eu me dou bem. Mas a parte de cálculo ali sempre para mim foi complicada e eu imaginei que eu sofreria muito fazendo uma graduação de física. E além disso, eu sou pobre, eu precisava de um emprego que me desse um retorno um pouco mais breve, um pouco mais garantido. Na época, um professor comentou que, inclusive eu até tenho o contato dele até hoje, professor Clóvis, professor de geografia, comentou que abriria um curso de radiologia em uma faculdade que tem aqui em Curitiba, uma faculdade particular. Era a primeira turma e que, portanto, o curso teria um valor bem acessível, e teve mesmo, e eu consegui fazer, eu trabalhava já, eu trabalho desde os 12, e já estava acostumada, né, tinha meu dinheirinho ali, e pensei, bom, vou fazer, né, porque as pessoas me orientavam, os professores eu sempre tive muita amizade com professores, eles orientavam que o estudo era o melhor caminho que a gente podia escolher para tentar alcançar os objetivos. E eu acho que eles não poderiam estar mais certos disso, não poderiam ter mais razão de fato, porque realmente o estudo, para mim, teve uma importância, um peso muito significativo na minha vida. Todas as coisas que eu conquistei hoje, todas as coisas que eu tenho hoje, em muitos aspectos, no meu crescimento pessoal, financeiro, ter conseguido não ser tão miserável, condições melhores no geral, foi graças a eu ter podido ter acesso a esses estudos, né? Não foi fácil, nunca é fácil.
muito pelo contrário, né? No geral, na minha vida, sempre tive algumas dificuldades em alguns aspectos. Nunca foi fácil, inclusive nesse ano, né, de prestar vestibular também, aconteceram coisas bem ruins com a minha família no geral, mas que eu não vou expor aqui, mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que é normal. Todos nós passamos por situações negativas e situações muito difíceis, mas para mim, eu acredito que isso pode ter me ajudado, me motivado a me impulsionar a buscar de fato o estudo e entender que isso era um caminho que eu poderia seguir e que me traria um resultado positivo, como de fato trouxe. Eu entrei na graduação em 2013 e me formei em 2015. Eu fiz o curso que se chama Tecnologia em Radiologia. São 3 anos, nível tecnológico, ou seja, é um curso superior, diferente do curso técnico. O curso superior permite que a gente faça pós-graduação, que foi o meu caso, ou seja, na área acadêmica, e permite também alguns outros privilégios que o curso técnico não oferece. Enfim, fiz o curso, na época consegui estágio para a área de exames, que normalmente quem faz radiologia costuma estar apto a executar exames, mexer em raio-x, mexer na tomografia, fazer exames de medicina nuclear, fazer tratamentos de radioterapia, que opera o equipamento. Então, eu fazia o estágio na área do raio-x, na área da tomografia e na área da mamografia. Eu aprendi a mexer com esses 3 equipamentos, a fazer exames nessas 3 máquinas e também em crianças. Fazia bastante exame em criança. E em 2015, em maio de 2015, acho que 1 ou 2 semanas depois do meu aniversário, eu consegui um estágio na empresa de física médica que eu trabalho hoje. E eu saí, portanto, da área habitual da radiologia, que é essa área de exames, e eu fui para a área de física médica. Normalmente a área de física médica não costuma ter tecnólogo, costuma ter físicos ou engenheiros, né? Pessoas, físico normalmente, né? São físicos médicos que atuam nessa área. Eventualmente tem alguém da radiologia, como é o meu caso, né? Mas costumam ser mais físicos. E para mim foi uma oportunidade muito grande ter podido fazer estágio nessa empresa, porque eu trabalho lá até hoje, dia 18 de maio, vão fazer 6 anos que eu trabalho nessa empresa de física médica. Eu comecei como auxiliar dos físicos e eu fui crescendo conforme eu fui estudando e me aperfeiçoando. Eu consegui ir subindo de cargo e de função até chegar na função que eu exerço hoje. Em 2015, deixa eu lembrar, 2015 eu me graduei, fazia o estágio. Em dezembro de 2015 eu me graduei. Em janeiro de 2016 eu fui contratada como CLT e tô lá até hoje, né? E em 2016 eu entrei num programa de mestrado da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Curitiba. E eu me graduei nesse mestrado em 2018, foi na área de proteção radiológica, né? Na verdade, o programa de mestrado é em engenharia biomédica com ênfase em física médica, né? Ou seja, a minha especialização dentro do mestrado é na física médica, na parte de proteção. Minha pesquisa na época foi sobre proteção radiológica em ambientes veterinários, porque até então nós não tínhamos normativas, padrões de segurança para essa área, e eu investiguei como que era isso aqui em Curitiba. Então, fiz lá os levantamentos de dados. O mestrado normalmente dura 2 anos, 2 anos e meio, foi o tempo que eu levei. E fiz a minha pesquisa, defendi e obtive o meu título de mestre em ciências. E, graças ao mestrado, eu acabei entrando numa área que eu nem imaginava, que é a área de professor, a área de lecionar, né, ensinar as pessoas. No mestrado, nós temos que fazer estágio em docência, ou seja, tem que dar aula, porque faz parte do programa. E, portanto, eu tive que dar aula, dei aula de radiologia veterinária, porque a minha pesquisa era em veterinária. Apesar de não ser exatamente do que a matéria se tratava, eu tinha noções. Fiz um estágio em radiologia veterinária para aprender melhor, para poder ensinar os alunos da Universidade Tecnológica. E dei aula lá. Nunca havia dado aula, eu nem imaginava que eu seria professora, que eu poderia ensinar, nunca me passou pela cabeça. Apesar de sempre admirar esse serviço e conviver muito com professores no geral.
Então, ok, fiz o estágio em docência e eu lembro que havia uma professora que viu eu dando essa matéria e ela me indicou para dar aula em um curso técnico aqui em Curitiba. Um curso bem simples, assim, um curso técnico que eram por módulos, e eu dava aula no módulo de Física e Proteção Radiológica para esse curso técnico. E eu fiquei um ano dando aula nesse colégio, né? Até depois eu me formei no mestrado, né? E aí começou a minha carreira como professora a partir do mestrado. Isso começou em 2017. Nós estamos em 2021, então em junho vão fazer 4 anos que eu sou professora. Ou eu tô ficando maluca, não tô sabendo contar, mas teoricamente, né, de junho de 2017 para junho de 2021, vão ser 4 anos. Gente, 4 anos, caramba. Agora eu tô pensando aqui nos tempos, Jesus, muito tempo. Enfim, mas voltando ali, né, a questão das minhas formações, depois que eu terminei o mestrado, logo na sequência, em 2018, eu engrenei uma pós-graduação em proteção radiológica, porque é para ficar bem especializada nisso, porque é justamente como que eu atuo. Fiz uma monografia sobre acidentes radiológicos e inclusive está disponível na internet, caso alguém tenha interesse. Fiz um levantamento dos acidentes que são documentados pela Agência Internacional de Energia Atômica, descrevi algumas situações, fiz algumas análises e tá lá, né? Então tem essa titulação também de especialista em proteção radiológica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Terminei em abril de 2020, ano passado. Então, esses foram os trajetos, né, os estudos que eu tive, e conforme eu ia me aperfeiçoando nessa questão de ensino, né, de educação que eu ia obtendo, eu conseguia ter mais... existiam mais possibilidades para eu exercer mais funções dentro da empresa que eu atuo, de física médica. Então, hoje, nessa empresa de física médica, eu atuo fazendo cálculo de blindagem para salas de radiologia, então, que usa radiação, né? Então, por exemplo, sala de raio-x, sala de tomografia, sala de raio-x de dente, raio-x de bicho, né? Raio-x veterinário. Essas salas aí, elas precisam de um material que seja aplicado ali nas paredes para a radiação não passar para fora. Então, a gente tem que saber quanto desse material tem que ser colocado, que normalmente é chumbo ou bário, então tem que saber quanto que põe. E eu executo esse cálculo, eu faço a continha para saber, né? Eu estipulo ali. Eu faço isso. Eu faço uns documentos que fazem parte de uma coisa que chama Programa de Proteção Radiológica. É um programa de proteção radiológica. Não tem como explicar de outro jeito. É um documento administrativo que as instalações têm que ter para garantir segurança ali contra a radiação. Também ministro os treinamentos em proteção, em segurança, oriento a equipe. Faço alguns serviços de teste em equipamentos para verificar se a imagem está adequada, se tem segurança contra a radiação, né? Trabalho junto com físicos, então nós somos uma equipe e a gente executa ali tudo o que tem a ver com segurança para as pessoas em geral, tanto para quem trabalha quanto para os pacientes, para deixar tudo em ordem. Nós atendemos muitas clínicas e hospitais, tanto da cidade de Curitiba quanto outras cidades do estado do Paraná. Eventualmente atendemos Santa Catarina, mas no geral costumamos atender o Paraná. E eu particularmente costumo ficar em Curitiba, porque eu trabalho em outros lugares por ser professora. Inclusive ficou pela metade a história, né, dessa área de lecionar. Então, eu sou tipo Julius, eu tenho 2 empregos. Na verdade, eu tenho mais de 2 empregos, eu tenho 2 profissões, né? Tenho a minha profissão de proteção radiológica, né, de tecnóloga, e tenho a minha profissão de professora. Então, começou, na verdade, por causa do mestrado, que eu dei tive que fazer o estágio em docência, né? E daí participei, lá comecei a dar aula no curso técnico. Fiquei nesse curso técnico por 1 ano. Então, uma amiga minha me indicou para ser professora numa faculdade aqui de Curitiba, que tem um curso de radiologia. Fiquei ali, dei aula, eu não lembro se eu dei, acho que por 6 meses aula ali. E aí me chamaram para dar aula também numa outra faculdade, que é onde eu estou até hoje, aqui em Curitiba, que eu dou aula sempre para graduação em radiologia. Já trabalhei na Universidade Positivo, dando aula para o curso de
biomedicina. Eles têm umas matérias lá que tem a ver com a área de imaginologia que eles chamam, e eu ia lá para ensinar essa parte de segurança contra a radiação para que eles pudessem trabalhar em segurança, né? Então, dei aula lá por um tempo, dei aula em outros cursos técnicos aqui de Curitiba, dei aula para algumas especializações, já dei aula para pós-graduação em áreas específicas da radiologia, mas sempre quando eu leciono, a minha área de enfoque que eu costumo ensinar é sobre proteção contra a radiação, eventualmente física, radiobiologia, ou seja, os efeitos da radiação no corpo humano. Basicamente costuma estar nesse espectro, porque é justamente no que eu sou especializada. Eu não vou pegar um tema que eu não sei falar e querer ensinar, porque se eu não sei, como é que eu vou ensinar um negócio que eu não sei, né? Então não dá, não tem condição. Mas enfim, então faz um tempo aí já, né, que eu tô mexendo aí com radiações. Mas, às vezes, né, eu ensinando, né, os meus alunos, né, conversando com as pessoas já formadas, no geral, inclusive até na semana passada, eu ensinei, graças a esse podcast, alguns professores, um professor acho que me ouviu e me convidou para que eu desse uma aula sobre radiações, como que ensina radiação no ensino médio. Então, poxa vida, eu estou ensinando os mestres a ensinar. Isso é uma coisa, gente, que é tipo plot twist na minha cabeça, mind blow, porque nunca que eu imaginei que um dia isso aconteceria comigo. Porque, novamente, eu sempre fui uma pessoa muito humilde, minha família é muito humilde, muito simples, do estilo não tem nenhum ensino fundamental completo. Então, tudo pra mim na minha vida sempre foi muito basal. E olhar para trás e ver esse percurso que eu percorri, né? E o resultado disso, né? Onde eu estou hoje, não sei, né? Pra quem é de fora, às vezes não é grande coisa, mas pra mim, quando eu olho tudo isso, a possibilidade de eu estar aqui conversando com vocês, né, nesse podcast, de poder estar passando o meu conhecimento pra frente e ver que eu tenho um conhecimento para passar, né? Tudo isso que eu vim estudando, eu poder contar para as pessoas. Isso é muito curioso, é muito fascinante para mim. É muito, não sei, é muito, é isso aí. E a razão, né? Como eu falei novamente, né? A razão de eu fazer esse podcast é porque às vezes as pessoas que são da área da radiologia, elas já sabem bastante coisa ali de radiação, mas as outras pessoas não sabem. E é interessante mostrar, né, que as coisas vão além do que a gente imagina, desmistificar as coisas que as pessoas pensam que sabem, na verdade não é bem por aí. Então, resumindo, eu gosto muito dessa temática de radiações, razão pela qual eu faço podcast. Eu acho legal passar o conhecimento pra frente e, por alguma razão, eu só senti que eu devia iniciar um podcast e mesmo o podcast tem trazido resultados positivos pra mim e, enfim, acho muito legal. Vocês são poucos ouvintes ainda, eu acompanho as estatísticas do Anchor, mas mesmo que sejam 2 ouvintes, 3 ouvintes, pra mim já é mais que suficiente. Eu fico feliz em saber que pelo menos alguém escuta e talvez alguém esteja aprendendo. Isso pode estar sendo benéfico para alguém de alguma forma. Então, inclusive, caso você seja ouvinte, você queira pedir alguma coisa, alguma explicação específica, ou participar de alguma coisa, alguma aula para ensinar alguém sobre alguma coisa específica relacionada a isso, podem entrar em contato comigo por e-mail ou pelo Instagram do Radion, o e-mail é radiaçãoparaleigos@gmail.com, porque eu sou realmente muito disponível para isso. Eu já tive 2 ou 3 convites aqui em virtude do que eu publico, das coisas que eu comento, e eu farei com imensa satisfação caso vocês me convidem para alguma coisa. Enfim, pessoal, então eu espero que tenha dado para entender, que não tenha ficado chato, né, esse episódio, mas realmente eu queria só explicar, né, o que é, como foi minha trajetória e o que eu faço exatamente, né, meu trabalho ainda com a proteção radiológica, minha área de atuação, o meu conhecimento específico, e que talvez para você que esteja ouvindo, você possa perceber que às vezes a gente nem imagina o que está esperando a gente lá no futuro. Às vezes a gente tem medo de começar as coisas, porque a gente acha que não vai dar certo, mas só vai. Especialmente relacionado a estudos, conhecimento nunca é perdido. Mas é muito importante que você se lembre de você tentar
se possível, fazer o que você gosta, porque fica tudo muito mais fácil. Parece que as coisas só acontecem naturalmente. Então, tudo flui. E acho que fazer o que você gosta, tentar fazer o que você gosta é um bom começo. Infelizmente, a gente sabe que não são todos que têm essa possibilidade, né? Às vezes a gente gosta de umas coisas meio caras, meio inacessível, mas as coisas dão... para tudo se dar jeito. Então, enfim, espero que esse episódio tenha trazido alguma coisa boa para você que está ouvindo, né? Ouviu até o final. E agradeço novamente a atenção de vocês e espero que a gente se encontre na semana que vem, no próximo episódio. Então, fique ligado e muito obrigada!